Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Max 3D. Se você não me conhece, eu sou o Bruno Borges, técnico aqui da Max 3D. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre notificações do PRTG. No vídeo anterior, aqui para o YouTube, nós falamos sobre bibliotecas. Eu comentei um pouco que o PRTG ele tem uma funcionalidade bem interessante, que são as notificações. A funcionalidade de notificações do PRTG, a gente pode receber por ticket dentro da própria console do PRTG, ou por SMS, ou pelo push no celular, pelo próprio aplicativo do PRTG, ou notificação por e-mail, que é o que nós vamos falar hoje. O PRTG ele tem algumas funções bem interessantes, alguns sensores que tu consegue monitorar, por exemplo, o tráfego, né, da sua rede, o tráfego de internet. Você consegue monitorar bancos de dados, você consegue monitorar diversas funcionalidades da sua infraestrutura. E é muito importante que você tome decisões rápidas. E para poder tomar decisões rápidas, você precisa ser notificado. E o PRTG é uma das melhores ferramentas para isso hoje no mercado. Ok? Vamos dar uma olhada então como é que faz essas notificações do PRTG? Então, para poder visualizar realmente as notificações sendo executadas, né? Vamos dar uma olhada então no nosso PRTG Network Monitor. Vamos entrar então pela interface web. Vamos colocar o nosso login e senha. E vamos vir então aqui na árvore de dispositivos, ok? Então, se você já nos segue aqui no YouTube, né, você já deve ter visto que nós temos alguns vídeos, desde vídeos de instalação do PRTG, vídeo de configurações de sensores, configurações iniciais, né? O último vídeo nós falamos sobre bibliotecas, tá? E eu comentei realmente sobre o que a gente vai falar hoje, que é as notificações. Você pode colocar notificações direto na árvore de dispositivos ou nas bibliotecas, como eu comentei no vídeo passado. Tá? Então, você tem essas duas opções de notificações. Aqui eu vou dar o exemplo de notificações por e-mail. Tá? Mas, como eu comentei ali no início do vídeo, na abertura do vídeo, você também pode fazer notificações por tickets. Então, utilizar o sistema do PRTG para alertar as pessoas logadas com tickets. Se você está iniciando hoje no PRTG, para você poder entender, você consegue utilizar sensores para poder monitorar, né, dispositivos aí na sua rede, desde uma simples desktop, um notebook, ou até mesmo um servidor, né, de banco de dados, um servidor web, né, como por exemplo eu tenho aqui, estou monitorando os sites da Max 3D. Então a Max 3D tem um site, max3d.com.br, recomendo você dar uma olhada lá nos nossos produtos, tanto no PRTG quanto os outros produtos da Max 3D, e nós temos um blog chamado monitorarrede.com.br. Então é um blog realmente voltado para esse assunto. Então infraestrutura, redes, então PRTG e outros softwares que nós temos voltados realmente para essa questão, né? Saber o que está acontecendo na nossa rede. Então, como que eu posso monitorar? E o PRTG, como eu comentei anteriormente, é uma grande ferramenta que serve para a gente poder fazer isso, ok? Então, como eu mostrei, estou monitorando aqui 2 sites e logo abaixo eu também estou monitorando aqui alguns servidores, alguns computadores aqui do setor de helpdesk, TI, financeiro. Lembrando que esse daqui é só um ambiente para demonstração, né? Um ambiente para os vídeos aqui do YouTube, ok? Então, só para você entender, então aqui do lado direito ele mostra o meu número de sensores, então eu tenho 49 sensores, ok? 2 sensores em warning. Então, isso aqui que seria sensores que estão funcionando, mas por causa da configuração que nós fizemos, ele está dando um aviso. Então, isso é interessante. Então, a gente pode configurar ali os thresholds, né? Então, configurar
uma métrica, né, de tanto a tanto, o PRTG mostra que está ok, acima disso ele pode te dar um aviso e acima ainda do aviso ele dar o erro. Tá? Então a gente tem essas categorias. Tá? Então o PRTG ele sempre troca essa corzinha do sensor, nos mostrando, né, se ele está ok, se ele está com problema, se ele realmente está parado, está totalmente com problema, totalmente com erro. Né? Então tem alguns status de sensores que é bem importante a gente dar uma olhada. Se eu não me engano, tem um vídeo aqui no YouTube, você pode dar uma olhada, que a gente fala sobre sensores e lá eu explico um pouquinho melhor sobre os status dos sensores. Tá? Por que eu falei de status dos sensores? Porque as notificações a gente pode fazer por algumas métricas, na verdade são 5 tipos. Então a gente pode, por exemplo, colocar uma notificação quanto o status do sensor, né, o status ou estado do sensor for alterado. Então, ou seja, quando ele passar de ok, né, de bom para cima, para down, ou seja, para baixo, ele me avise. Então, ou seja, eu posso, quando ele trocar dela algum problema, ele realmente toma essa decisão de me avisar. Tá? Tem outras maneiras que eu posso fazer, eu também posso fazer uma notificação por limite. Então, por exemplo, aqui logo abaixo, eu tenho aqui um disco, né, espaço em disco, né, que ele está, digamos, um limite um pouco alto. Na verdade, está me mostrando que ele tem 21% de espaço livre na partição C. Então, ou seja, ele não está, obviamente, ainda com problema, mas ele passou do limite. Então, ou seja, eu só tenho 21% do espaço livre. Tá? Então, eu posso fazer por limite, posso fazer por tráfego, então eu posso fazer essas notificações por algumas questões que o PRTG nos traz. Tá? Geralmente, a gente faz as notificações pela troca de status, ou estado, no caso do sensor. Então, trocou de OK para warn ou down. Tá? E, obviamente, os outros sensores, como sensor incomum, né, erro simulado. Então, tem alguns outros exemplos ali de estados que a gente pode estar visualizando. Ok? Bom, então, o que eu fiz aqui? Eu fiz já algumas configurações, só dar uma olhada aqui. Você pode colocar as notificações direto na raiz, na sonda, no dispositivo ou no sensor. Então, você pode colocar a notificação, por exemplo, só para um sensor. Você não precisa ser notificado, por exemplo, quando um ping, né, de uma máquina de teste der problema, por exemplo, porque não é, digamos, relevante para nós. Então, a gente pode, digamos, fazer um filtro, né, e colocar as notificações só naqueles sensores que são importantes ou sensores com uma prioridade alta. Daí entra realmente a questão daquele vídeo da semana passada, né, que nós comentamos sobre as bibliotecas. Então, aqui em bibliotecas, eu posso criar bibliotecas e categorizar, né, se o sensor ele é de nível baixo, de nível médio ou de nível alto. Então, que nós comentamos, né, aqui em bibliotecas, ele também tem aqui a opção, sensores agrupados por prioridades. Então, já tenho aqui mais ou menos organizado. Então, prioridade alta, né, descer um pouquinho mais aqui, prioridade pouco mais alta, prioridade média. Então, aqui eu tenho as informações talvez que eu precise e lembrando que eu posso sempre criar novas bibliotecas e criar novas notificações. Ok? Então, você pode colocar as notificações aqui em bibliotecas ou colocar as notificações aqui direto na raiz. Ok? Caso você queira, a ideia desse vídeo é mostrar realmente essa notificação sendo executada. Mas caso você queira aprender realmente a criar essas notificações, eu quero, por exemplo, aprender a tanto notificações quanto mapas, sensores, tickets e configurações em geral, a Max 3D criou um curso PRTG. Né? Então você pode entrar no nosso site max3d.com.br ou no nosso blog, que é monitorarrede.com.br, e lá você vai ter mais informações de como se cadastrar nesse curso, valores e tudo mais. Ok? Então, se você está iniciando no PRTG hoje e instalou o PRTG e está achando que ele é um pouco complexo,
não se preocupe, o PRTG ele é bem tranquilo e tenho certeza que esse curso aí ele vai te ajudar ainda mais a aprender. Tá? Então, obviamente, ele tem configurações bem avançadas. E lá nesse curso a gente ensina todas essas notificações, e ainda mais se você, por exemplo, tem uma empresa com diversos dispositivos. Tá? Então, seja digamos, uma rede muito grande, onde você precisa monitorar, né, uma equipe pequena monitorar diversos dispositivos, o PRTG ele é uma ferramenta muito indicada. Perfeito? Então, vamos dar uma olhada aqui, vamos fazer um erro simulado. Aqui eu tenho então um servidor de teste. Eu já coloquei aqui umas notificações e só para você poder entender também, nós aqui na Max3D, se você entrar no nosso site, que é max3d.com.br, nós temos então um link, tá, de atendimento online, então o nosso helpdesk. Então, caso você tenha dúvidas, você pode entrar aqui no nosso atendimento online, que a equipe aqui do helpdesk vai estar sempre ali disposta a te atender e tirar as suas dúvidas, ok? Então, aqui eu tenho, dando exemplo, né, 2 helpdesk, e a ideia é o quê? Caso algum sensor aqui dê problema, né, o PRTG ele vai analisar, né, se é um sensor que precise ser notificado ou não, se ele tem a notificação ou não, e ele vai mandar por e-mail, né, primeiramente para o helpdesk. Então, o helpdesk vai ter que tomar alguma ação. Se o helpdesk não tomar nenhuma ação durante, sei lá, uns 5 minutos, 15 minutos, obviamente isso vai depender da necessidade ali da notificação, da necessidade do sensor e do dispositivo que está sendo monitorado. Então, primeiramente, mandar para o helpdesk. Caso o helpdesk não tome nenhuma decisão, ele pode também mandar um outro e-mail para o gestor do helpdesk ou para o gestor do setor de TI. Então, seja a pessoa, né, que é gestor, o diretor ali desta área, vai provavelmente tomar alguma decisão, né, cobrar as devidas pessoas porque que não foi tomada ainda nenhuma decisão. E caso, por exemplo, o PRTG volte, né, o sensor seja estabelecido, né, alguma ação foi tomada e aquele erro voltou, né, o PRTG ele também pode notificar caso, né, esse sensor volte. Okay? E eu comentei então, tomar ação. O que seria tomar alguma ação aqui no PRTG? Obviamente que isso vai depender do tipo do sensor. Por exemplo, se é um sensor de memória, né, e está dando, por exemplo, um erro de sensor de memória num servidor, a equipe de helpdesk, a equipe de atendimento da sua empresa, tem que ir lá e realmente tomar as decisões e ver se realmente talvez é um processo de algum software que está ocasionando esse problema lá de memória, se é algum problema físico. Enquanto esse análise é feita, o que é sempre recomendado? Que a pessoa que está tomando a decisão venha aqui e pause. Tá? Nós já falamos aqui no YouTube sobre pausas, né, do PRTG, e a gente comenta um pouco mais lá no nosso curso sobre pausas. Então, pausas programadas e outros tipos de pausa do PRTG. Ok? Acho que você já entendeu mais ou menos como o PRTG funciona essa questão de notificações, né? Então, essas configurações já foram feitas. Tá? Já foram feitas aqui no PRTG. Aqui então esse vídeo, como eu comentei, mais é para mostrar realmente ele funcionando. Vamos então criar um erro simulado. Dar um exemplo aqui na carga de CPU. Né? Então vou clicar aqui com o botão direito, vir aqui em simular status de erro. Então ele está simulando ali o status. Tá? Primeiro ele fez o primeiro teste, viu que tem algum problema. Então botão em warning. E daqui a pouquinho, então, ele vai colocar o PRTG como para baixo ou em down. Tá? Então, vamos aguardar alguns segundos até ele fazer essa verificação e visualizar o que ele está fazendo. Ok? Outra coisa super importante, quando a gente configura uma notificação do PRTG, o que acontece? A gente pode colocar um período. Então, por exemplo, se ele trocar de status, né, o estado do PRTG, a gente não precisa que ele notifique exatamente
detalhe, exatamente naquele segundo. A gente pode colocar exatamente no segundo, mas a gente pode colocar um período de, por exemplo, caiu, trocou de status, se ele não voltar em 1 minuto, daí ele mande um e-mail. Tá? Então a gente tem essa margem, a gente pode trabalhar em segundos, em minutos, em horas, né? Então você pode trabalhar nisso, ok? Vamos atualizar aqui o nosso PRTG. Ó, então podemos ver que aqui realmente a carga da CPU está com um erro, tá? Está com status de erro, e é sempre importante você saber que o PRTG ele sempre mostra, né, os status, todas as configurações dos sensores ficam registrados em log, né? Então um erro simulado ele também mostra aqui, né? Então nos dizendo que realmente foi um erro simulado, não é um erro realmente em produção que está acontecendo, é apenas um erro simulado. Perfeito? Bom, então acabei de fazer o erro aqui. Vou abrir, então, eu cadastrei um e-mail, tá? Que é o e-mail prtg@max3d, o e-mail do helpdesk. E então dá uma olhada aqui para ver se esse e-mail do PRTG já chegou. Então, abri aqui o meu Outlook, vou vir aqui em enviar/receber e vamos atualizar. Perfeito. Ó, exatamente agora, 10h08, né? Então, esse vídeo está sendo gravado, né, no dia 13 de setembro de 2016, exatamente às 10h08, e às 10h07 eu recebi, então, um e-mail com o PRTG me notificando. Então, olha só que legal, todas as informações que ele nos traz. Então, o nome, né, realmente, aonde está com problema, que é o servidor de teste, tá? Carga da CPU, né, que foi o sensor que nós tivemos o problema, né? Então, o carregamento de CPU do Windows, tá? Então ele realmente está com esse problema, que é esse erro simulado. Então me traz aqui aonde que ele está, qual sonda, qual o grupo, né? O IP, né, desse dispositivo, né, mostrando o IP desse dispositivo, mostrando então o status dele, que é um erro simulado, e logo abaixo um gráfico e todo o histórico desse dispositivo. Então a gente consegue saber se é um erro recorrente, se é um erro que dificilmente acontece ou é a primeira vez, né? É algo talvez novo, né, que está acontecendo ali naquele dispositivo. Então a gente tem então as informações melhores sobre esse sensor, né? Então, como é aqui a carga da CPU, então os núcleos, né, os processamentos, né, o tempo de inatividade, e logo abaixo um histórico mais detalhado ainda deste sensor. Então, um histórico mostrando se isso tinha acontecido anteriormente, se não, então, ou seja, que eu tenho os dados. Então, que nem você pode ver aqui, né, tem aqui um aviso de erro simulado que foi feito anteriormente também. Tá? Então, é bem interessante esse tipo de notificação do PRTG. Então, se na sua empresa você está tendo um problema, né, de uma demora muito grande da informação chegar às pessoas responsáveis, o PRTG provavelmente vai conseguir solucionar isso para você. Obviamente, é interessante que seja feita uma análise de quais sensores vão ter as notificações, e essas notificações vão ser enviadas para quem? Para qual equipe que vai ser enviada essas notificações, ok? Então, você viu que ele funciona bem tranquila, essa notificação do PRTG, e é muito importante que você realmente utilize. Caso você tenha alguma dúvida ainda, pode entrar em contato aqui conosco, ok? Vamos voltar ali no PRTG e vamos, no caso, tomar uma ação. Vamos, digamos, voltar ele, né? Digamos que o PRTG ele voltou, vamos continuar aqui para que ele volte o status original, tá? Ele saia da simulação de erro. Tá? Obviamente, se fosse em produção, o que eu teria que fazer? Eu teria que primeiro pausar este meu sensor, tomar a decisão correta, então verificar o porquê que a CPU está com problema,
verificar se ela já voltou, se está realmente ok, e daí sim o PRTG vai trocar o sensor geralmente automaticamente. Tá? Só é necessário fazer esse processo de continuar apenas em erros simulados. Ok? Então vamos atualizar o nosso PRTG e podemos ver aqui então que ele já voltou, já está no seu status normal. Ok? Então fica a dica aí para vocês, se você quer trabalhar realmente sabendo em tempo real o que o PRTG está fazendo, lembrando que obviamente você tem todas essas tipos de visualizações, né? Então a gente pode tanto deixar o PRTG numa tela, né, um telão visível para toda a equipe de TI, mas também utilizar essas notificações, que é muito importante. Bom, vamos atualizar no nosso Outlook novamente e vamos ver que o PRTG mandou outro e-mail dizendo que o status do nosso sensor, né, da carga de CPU voltou, né? E ele nos traz o tempo de inatividade. Então, por quanto tempo esse sensor ficou pausado? Lembrando que é um status, um erro simulado, né? Então ele ficou aqui durante o tempo que eu estava comentando, 5 minutos e 36 segundos. Então, por exemplo, se você tem problema com o seu provedor de internet, digamos, aqui no Brasil é muito comum. Então, empresas de provedores, né, que no caso nos vendem um pacote, né, com um número X lá, né, e acabam entregando outro número. Né? Então, a gente, através dessas notificações, a gente consegue ter uma ideia, né, se realmente está sendo entregue o que foi combinado e se não teve nenhuma perda. Né? Se você paga por um serviço, você quer que ele seja contínuo, não caia, né, com frequência. Então aqui a gente consegue saber se ele caiu, por quanto tempo que ele caiu e se ele voltou, né, e quanto tempo que ele ficou ativo ou inativo. Tá? Então o PRTG ele é um ótimo sistema para te mostrar essas informações. Tá? Eu coloquei aqui para o PRTG a cada 1 minuto ele me notificar, por isso no caso aqui eu recebi 2 erros de notificação. Então eu coloquei para caso uma ação não seja tomada, 1 minuto depois ele me mande outro e-mail e assim consecutivamente. Ok? Então o PRTG ele é uma ferramenta bem interessante, eu tenho certeza que se você implantar aí na sua empresa, você não vai se arrepender. Eu tenho certeza aí que provavelmente em pouco tempo você vai já estar trabalhando, por exemplo, com sensores ilimitados, ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tá? Então, se você realmente gostou, dá um joinha, dá um curtir aqui nesse vídeo, ajude a divulgar, né, o PRTG. Né? Se você trabalha na TI de alguma empresa, apresente para o seu gestor, né, e entre em contato no nosso site max3d.com.br. Nós podemos entrar em contato com você, né, e falar um pouquinho melhor, né, questão comercial e prática e técnica do PRTG. Quem sabe podemos até marcar uma visita ou uma apresentação online, ok? Então, como eu comentei, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, que toda semana nós estamos colocando vídeos sobre o PRTG e também, obviamente, sobre outros produtos que a Max 3D que trabalha voltada para o setor da TI, ok? Então, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.